A Lígia também? Não, a Lígia depois. Ela foi a mulher e foi a primeira negra a frequentar esse grupo que chamava Roda da Manuela. O Oswaldo de Andrade frequentava e dizia assim que um dia aquilo vai virar a Academia Manuela. E acabou não rolando, mas um dia uma vez que ela disse assim: vocês jovens ficam falando que o livro novo foi lançado, fazem crítica, tecem comentários, mas escrever mesmo, vocês não escrevem. Ela falou: eu tenho um livro pronto. E não era essa pesquisa, era um romance chamado Água Funda. Ela levou esse romance para o Amadeu de Queiroz, ele leu em 2 dias, entrou em contato com o Érico Veríssimo, que era o gerente-geral da editora do Globo. Ele estava indo para os Estados Unidos e delegou para Edgar Cavalheiro publicar. E o Edgar Cavalheiro publicou, foi uma edição de 3.000 livros, 3.000 em 1946, é como lançar 100.000 hoje. Sim. Foi o livro mais vendido de 1946, as comprovações estão no livro. Ela ganhou 5.800 contos de réis. 5.000, não sei se é contos de réis. 5.000 e alguma coisa, o salário mensal dela era 2.000. E ela achava que ia ganhar mais dinheiro. Deve ser 5.000 réis. Deve ser 5.000 réis. 5.000 réis, deve ter sido. Ela contava que o Zé Olímpio, o velho Zé Olímpio, dono da editora, ela foi trabalhar com o Zé Olímpio. Ela ganhava 2 contos por mês. O Zé Olímpio saía para almoçar, batia a mão lá no balcão da tesouraria e falava assim: dá 2 contos aí que eu quero comer. Almoçava por 2 contos, que era o salário dela por mês. Júnia, muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Me conta uma coisa, uma vez eu liguei para o Joaquim e ele estava debruçado, disse que era ainda tanto papel, ele encontrava o original do Guimarães Rosa, porque ela lia para comentar com ele sobre o livro no original, cartas, enfim, o livro inteiro, né? Eu queria te colocar nessa cena também, né? O que você vai encontrando e rastreando e descobrindo essa mãe com essa memória toda ali, né? Esses livros todos. Eu queria que você contasse isso também. Quem é a mãe Ruth Guimarães, né? Então, a gente criou o Instituto Ruth Guimarães. Sim. Que é a minha casa, que é a casa onde ela nasceu, onde ela morou. E só que assim, a minha mãe sempre foi muito bagunceira. Eu nem posso falar muito porque eu também sou, né? Mas então ela, até porque tem muito papel, não dá tempo, tinha muitos filhos, então não dava muito tempo para organizar também, né? E agora eu fui morar em Cachoeira Paulista, na cidade onde ela mora, onde ela nasceu. Eu comecei a organizar a papelada. E aí eu, assim, via redes sociais, via amigos, eu pedi colaboradores, a colaboração de pessoas para conseguir organizar, porque sozinha fica um pouco difícil, né? O Joaquim mora longe, o Marcos trabalha bastante, as minhas sobrinhas também trabalham, então assim, cada um tem que se virar um pouco, né? Então eu consegui uns colaboradores e algumas pessoas que vêm todo dia, trabalham todas as manhãs. Até hoje? Até hoje. É muita coisa. É muita coisa. Estou lá faz 8 anos. Não, estou lá faz 8 anos. Eu já fazia isso antes. E tem papelada, muita papelada. Muita. Nós conseguimos 3 livros inéditos, né? E o que nós conseguimos? Nós separamos. Esses são os livros inéditos: Contos Negros, Contos Índios e Contos do Céu e da Terra. A minha colaboradora garimpeira, Lide, ela conseguiu achar um livro de poemas com mais ou menos 120 páginas, que ela nunca publicou poemas. Agora a gente
gente está organizando, e achamos até uma sequência dos poemas. Ela deixou, inclusive, a sequência dos poemas no meio da papelada. E nós separamos num gabinete. Nós temos... Olha, eu estava falando que a gente tinha umas 1000 páginas, mas eu acredito que tem umas 2000 páginas, porque os meus colaboradores pegaram um montão, digitaram, e só tem 100 até agora digitar. Da medicina do povo, a medicina popular. Ela chamou de medicina do povo, a gente não sabe ainda como vai chamar, mas é a medicina a partir de garrafadas, a medicina com a água, a medicina com excrementos, histórias a respeito, que ela era muito observadora, então ela ouvia e ela ficava anotando. Tem anotações lá do meu pai, minhas, do Joaquim, dos meus 2 irmãos surdos, que eram surdo-mudo, deficientes. O meu irmão, o Judá, ele não sabia nem escrever, mas ela botava ele lá para copiar. Então tem um monte de papel lá que eu reconheço a letra dele. Eu falo, meu Deus, como é que ela fazia, né? Porque tinha que ter a colaboração de todos nós que estávamos por lá, né? Então a gente separou e tem essa medicina que a gente estamos tentando fazer com que essa papelada também vire um livro. Mas é muito complicado, porque ela digitava não, né? Datilografava. Ela datilografava. Ela escrevia também, né? Na língua original. A minha mãe não era muito de escrever à mão, mas, né, nas urgências lá tem um monte de coisa escrita à mão. Aí ela corta um pedaço, cola em cima, e faz setinha que vira pra cá e vira pra lá. Então, assim, tá bem complicado. Tem várias partes que já estavam datilografadas e que o meu colaborador lá, esses jovens são ótimos com a tecnologia, né, gente? Então, ele descobriu um aplicativo que ele fotografa e aquilo que está datilografado bonitinho, ele consegue fazer com que vire o Word. Já vira texto, e aí ele dá uma revisada, né? Então tá indo um pouquinho mais rápido, mas é bem pouco, porque é uma pessoa só, né? E para isso também tem um custo, né? Vocês tiveram o apoio do PROAC para fazer inicialmente esse livro, mas tem um apoio também para o Instituto. Onde é que vem os apoios para isso? Não, a gente não tem apoio. A gente conseguiu um audioblank logo, né, no começo da pandemia. Então a gente fez algumas coisas e até a gente teria que ter uma ajuda, porque as pessoas têm que ser remuneradas, né? Não dá para ficar só falando obrigado e por favor, né? Então a gente gostaria muito que a gente conseguisse alguma ajuda para poder remunerar essas pessoas, principalmente esses 2 que trabalham pra caramba lá com a gente, que estão sempre juntos. Isso é bem importante. Mas Itaú ainda Cultural, cadê o Itaú Cultural? Qual é a câmera que eu leio aqui? Itaú Cultural, Itaú. Não, e a gente ainda está mergulhado, assim, literalmente na papelada, viu? A minha mãe não gostava muito de escrever cartas, mas a gente encontrou muitas cartas dela para o meu pai, cartas muito lindas. E para uma tia muito querida, assim, uma tia torta, que não é de tia de sangue, mas era muito amiga dela, chamada Elza Guerra. Então, essas 2 pessoas a gente achou assim muita carta, muita. Então a gente está lá separando e aí estamos lá. Você é a filha de qual é? A mais nova, do meio? Eu sou a Rapa do Tacho. Rapa do Tacho. Era assim que ela me apresentava. Essa aqui é a minha filha, a Rapa do Tacho. Minha mãe teve 9 filhos, eu sou também a Rapa do Tacho. Eu sou a nona. Eu sou a nona. Eu também. Me diga quando você sabe amarrar seu sapato. Eu sei, porque assim, as pessoas dizem que a gente não sabe. Mas existem várias formas de fazer as coisas. E se elas dão certo,
amarra igual a mim. Né? Já é hereditário. Já é hereditário. A gente vai fazer uma nova geração de animação. Eu queria que o Tom, já viu, Tom, comentasse o relançamento que você fez, né, do Filhos do Medo, e também qual foi o teu primeiro contato com a obra da Ruth, né?